Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez, estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. Estamos finalizando o mês de agosto e juntos pudemos fazer uma bela caminhada estudando o livro do profeta Ezequiel. Tivemos a oportunidade de, cada semana deste mês, trabalhar uma sequência de capítulos e também conhecer alguns importantes versículos que encontramos dentro deste livro. E como povo de Deus, certamente sairemos deste mês alimentados desta palavra que deve guiar os nossos passos e todo o serviço que prestamos ao anúncio do Evangelho. Se você perdeu algum dos nossos programas, convido você a visitar a nossa página lá no YouTube da TV Aparecida e, através da hashtag Jornada Bíblica, encontrar o programa que você deixou de assistir ou que deseja rever com a sua família, com a sua comunidade. E antes de darmos sequência ao estudo e hoje encerrarmos o estudo do livro do profeta Ezequiel, nos colocamos em oração, pedindo ao Senhor que ilumine as nossas mentes e corações para acolher a sua mensagem. Rezemos juntos. Jesus Mestre, vós dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos, para melhor meditar e comungar a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho, fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida, transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e apostolado. Amém. Como eu disse no início do nosso programa, neste mês a nossa jornada teve como tema o livro do profeta Ezequiel. E quem nos ajudou a fazer esta jornada e ainda hoje vai nos ajudar a concluir este caminho é o padre Alexandre Vasconcelos, doutor em Teologia Bíblica, ele que vem da Diocese de São José dos Campos e vai nos ajudar a concluir este estudo. Bem-vindo mais uma vez, padre. Obrigado. E desde já quero agradecê-lo pela sua disponibilidade, por este tempo doado para ajudar as nossas comunidades a compreenderem a palavra de Deus. Este serviço tão importante que procuramos realizar aqui na TV Aparecida para que as nossas comunidades criem um amor ainda maior pela palavra de Deus, tão importante para as nossas comunidades e a nossa igreja. Padre, já falamos de tantas coisas nestes programas, certamente aqueles que nos acompanham sempre anotam e eles mandam mensagem dizendo que anotaram, que isso tem ajudado nas comunidades e a viverem melhor a fé. E hoje a gente quer concluir este estudo que tivemos aí a companhia do profeta Ezequiel. E de um modo particular, hoje nós vamos falar de restauração messiânica e restauração de Judá. E para a gente começar o nosso bate-papo, como foi então a visão divina do novo templo dentro do livro do profeta Ezequiel? E como vê a restauração também de Israel? Há ao menos 2 textos para a gente partilhar aqui. Mas antes de entender isso, é preciso compreender um dado histórico. Na dança das cadeiras, pelo poder no Oriente Médio, Nabucodonosor e seus descendentes caíram. Há um novo chefe, chama-se Ciro, rei da Pérsia. Ele emite um edito em 586, depois de 50 anos que o povo foi tirado da terra e exilado. E não só estão na Babilônia, mas dispersos, a diáspora. Deus quer reuni-los de novo. E quem manda no mundo, conhecido até aquela época, o mundo dito civilizado ou subcivilizado, é Ciro. Nesse edito, ele ordena que os judeus voltem
para a Terra Santa, para Israel, para reconstruir a cidade e o templo. É nesse ponto que nós estamos nos capítulos 48, 47, 46 e 43. O texto nos chama a atenção porque ele quase nos causa uma confusão mental. A planta baixa do templo, a planta alta do templo, suas medidas, seus côncavos, foge para nós da nossa compreensão. Há interpretações múltiplas e variadas que geralmente são estéreis, não levam a nada. Mas uma coisa é importante guardar. Essa medição tem um significado moral e teológico. Simplesmente isso. Todas as dimensões do templo e suas distâncias, larguras, têm um motivo único: distanciar o profano daquilo que é santo. Esse é o objetivo de toda essa mensuração aqui, de toda essa trabalho arquitetônico. Curiosamente, o capítulo 43 vai dizer assim, ouça, por gentileza: e tu, filho do homem, descreve a casa de Israel, ou seja, o templo, para que se envergonhem de suas culpas e conheçam as medidas. Ele vai dar um dado técnico, mas antes disso ele dá um dado moral. Descreve as medidas, e ele começa a dizer a forma, o tamanho, como deve ser, mas ele coloca um dado moral. Descreve a casa para que se envergonhem de suas culpas, ou seja, a casa tem esse motivo, o templo de Deus tem esse objetivo, nos fazer distanciar-se do profano e olharmos para o santo, no caso Deus, o santo dos santos. Ainda, esse templo, ele é um templo ideal, espiritual. Desse jeito que está aqui no livro de Ezequiel, nunca foi construído e nunca será. O que vale dizer é que esse templo é espiritual, se constrói antes no espírito do judeu, do povo hebreu, do que de forma física propriamente dita. Primeiro, em Ezequiel 37, ele fez uma restauração espiritual do povo. E agora ele quer fazer uma restauração do culto através desse projeto, essa utopia do templo. E qual é, então, o propósito dessa visão? Motivar. Ele deu uma imagem a ser perseguida. Vou dar um exemplo cristão para nós, um exemplo cristológico. Jesus chama os discípulos e diz: homens simples, a maioria deles, se não todos, alguns iletrados. Mateus 11, 21. Tende fé em Deus. Ok? Aí ele dá uma imagem para eles. Qual é a imagem que ele dá? Se você crer, você vai dizer a esse monte: arranca-te daqui e planta-te literalmente no mar. A fé move montanhas. Os apóstolos, antes de começar a missão, Cristo colocou neles uma imagem, uma poderosa imagem de mover uma montanha. Aí nós chegamos onde nós chegamos. Eles atravessaram o mar, levando a montanha de Deus, o Horebe, o Sinai, o Tabor, para o mundo inteiro através do anúncio do Evangelho. O povo que vai sair da Babilônia e das outras nações, outros povos, eles agora têm, através da profecia de Ezequiel, uma imagem. Aquele templo, grande templo espiritual para ser construído. Com isso vem a motivação espiritual. E tudo isso se realizará se este povo estiver ao lado do seu Senhor. Fidelidade. Não se contaminem com os deuses estrangeiros. Essa é a mensagem. Distancie o santo do profano. O templo é quase um labirinto para que deuses estranhos não possam entrar. Então a gente pode dizer que todo este trabalho, toda esta profecia de Ezequiel, ela tem por finalidade plantar a esperança que tinham roubado do coração deste povo. É uma segunda criação. Nós percebemos isso no capítulo 47. Após o templo construído, diz que do lado direito do templo começa a minar água.
No começo, é apenas um finete de água. Depois a água sobe até os joelhos e ele vai medindo. Depois a água vai até a cintura. Depois se torna um rio que eu não consigo atravessar. E depois desse rio ele chega ao mar e o mar que era salgado se torna doce, se torna salutar. Essas águas correm em direção ao distrito oriental, desembocam no mar e o mar é saneado. Peixes aparecem em abundância, tudo será saneado e viverá. Atenção, haverá peixes de diversas espécies. Aí vem o que é mais importante. Nas margens do rio, capítulo 47, versículo 12, focando no texto, nas margens junto ao rio, de um lado e do outro, ouça, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas, suas folhas não cairão e seus frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham provêm do santuário, aquela água que brota do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas como remédio. Essa abundância de água, de árvores, de frutos e de remédio nos leva aonde? A Gênesis, ao Jardim do Éden. A partir das águas do templo e a partir da reconstituição do povo, Deus cria de novo, outra vez. Essa não vai ser definitiva, porque Jesus vai fazer a definitiva. Mas o que ele está dizendo é, com o retorno do povo, o novo Adão, a nova Eva, no novo templo, eu estou refazendo a humanidade. O Gênesis, o Jardim do Éden, a partir das águas que jorram do templo de Deus. Padre, o senhor disse muitas coisas neste mês, mas se o senhor pudesse sintetizar para aqueles que estão nos acompanhando, o que o senhor diria que é o livro do profeta Ezequiel para nós? Voltar aos fundamentos e à fonte inicial da aliança com Deus. O Senhor é um e único. Amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, com todas as suas forças. E amar o próximo como a si mesmo. E não se entregar ao contágio, à contaminação, do adultério religioso, da idolatria, do sincretismo, para que Deus possa, nos vendo fiéis, encontrar o nosso consentimento para poder agir, porque Deus nunca age sem nosso consentimento. Como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então a mensagem de Ezequiel é, voltem à fidelidade ao Deus uno, e no nosso caso cristãos, uno na essência, trino nas pessoas, fiéis a Jesus Cristo. De Jesus brota como aquele templo a fonte, sangue e água que se torna para nós remédio salutar. E eu e você experimentamos isso na Eucaristia. Padre, muito obrigado pela sua presença. Acredito que fizemos um longo percurso e, claro, aprendemos muito durante este mês de agosto. E que o senhor tenha um frutuoso ministério como padre e também como estudioso das Sagradas Escrituras. Obrigado, Padre Rodrigo. Tudo de bom.